Olá, amigos. Domingão, dia 28 de agosto. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 29 de agosto, encerramento aí do mês essa semana, e já sexta-feira, dia 2 de setembro. Então teremos aí o encerramento do mês na quarta-feira e já iniciando o mês aí na quinta-feira, a mudança de mês no meio dessa semana. E o que isso significa? Que teremos atualização das carteiras recomendadas da DV Invest dentro do aplicativo DV Invest aqui do meu lado. Então você pode também acessar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para ter o acesso aí ao aplicativo DV Invest e ficar antenado na atualização de todas as carteiras recomendadas da DV Invest. Fique antenado, você pode acessar via iOS, via Android e também aplicativo DV Invest. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e nesse radar da semana eu já vou te convidar para você deixar um like, deixar um joinha, compartilhar ele, comentar para ver se é útil mesmo para você. Fale aí a respeito do radar da semana, o que é que você quer que tenha, ou enfim, ou o ativo que você quer que seja comentado já para uma próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço demais. E por falar quais são os ativos, né, que eu vou comentar nesse radar da semana, eu vou colocar aqui na tela, né, esqueci de colocar a lista aqui está a lista. Vou falar primeiramente do Ibovespa, depois eu venho falando aqui dos futuros dólar e juros, contrato F25, depois eu falo do S&P 500, petróleo, PETR4, minério, falo da Vale 3 na sequência, comento aqui os principais índices da nossa bolsa, que estão listados lá na B3, índice financeiro, de consumo, de energia, elétrico na realidade, materiais e imobiliário. Na sequência, 13 ações eu vou falar aqui, são essas 13 ações que eu vou comentar, além de PETR4 e Vale 3, então nós teremos aí 15 ações a serem comentadas. Então vamos lá, vamos aqui começar nosso radar da semana. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha. Essa camisa aqui que eu tô do Brasil, foi um presente das filhotas no Dia dos Pais, homenageando elas aqui, Luísa e Manuela. Amo vocês demais. Vou rodar a vinheta, deixa um like, um joinha, comente tudo aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Ibovespa. Semana, como é que terminou a semana para o Ibovespa? Em alta, de 0,72%. O Ibov trabalhando em cima das médias. Esse movimento de subida do Ibovespa, ele conseguiu, deixa eu só voltar aqui, esse movimento de subida do Ibovespa conseguiu romper um topo anterior, então já é algo positivo, só que observe que lá atrás, aqui nessa região, que era uma região antiga de suporte, que virou resistência, foi onde o Ibovespa perdeu força e gerou um baita movimento de queda. Era um caminho mais provável. Nesse momento, seria mais provável a gente ter algo muito relevante para baixo? Não, não é o mais provável. Mas dentro da sinalização que já tivemos essa semana, apesar de ter sido fraca, já é um sinal de topo. Mesmo assim, é um topo ascendente, ou seja, superou o topo anterior. Então a expectativa não seria ter algo tão relevante para baixo, mas a gente precisa monitorar a força por parte dos vendedores caso tenha algo mais para baixo, que seria o caminho mais provável, até pela forma como terminou aqui o gráfico diário, gerando na sexta-feira um topo lá praticamente no nível anterior de topo. Ganha um pouco mais de força essa sinalização de baixa se a gente tiver uma oscilação abaixo desse fundo aqui no gráfico diário. Está localizado em 109.858, então a tendência do gráfico diário de curtíssimo a curto prazo está indefinida, assim como a tendência do gráfico semanal, mas mantendo o viés de alta pelo gráfico semanal. E aqui a perda desse fundo aqui muda a tendência para baixo e traz uma expectativa de se ter uma correção maior, podendo alcançar, por exemplo, uma retração ali de 38,2% de tudo aqui que subiu, que seria lá na faixa dos 106.660. Isso, olhando para um gráfico semanal, seria importante, é algo importante, o Ibovespa se sustentar acima desse nível de preço, com uma correção do semanal, para quê? Para ter uma expectativa maior de subida, de superar esse aqui e continuar subindo. É importante ressaltar que o Ibovespa reverte essa sinalização de queda gerada nessa semana, apesar de ter sido mais fraca, se conseguir superar esse 114.375. Então isso mudaria essa sinalização um pouquinho mais negativa que aconteceu na semana e que aconteceu na sexta-feira. Então terminamos a semana gerando um viés mais de baixa de curtíssimo prazo para o Ibov, que seria anulado, que vai ser anulado se ocorrer a superação de 114.375. E suporte mais relevante para uma queda pelo gráfico
pelo gráfico semanal, já mencionei aqui, retração de Fibonacci, vai ser a média móvel de 3 períodos mais 660, 106, 660 pelo gráfico semanal. No gráfico diário, zona de suporte mais importante, média móvel na faixa 111,400, depois 110,500 a 109,858, essa região de suporte do fundo anterior. Seguindo aqui para o dólar, no gráfico semanal do dólar, nós tivemos aí uma semana de queda, assim como o Ibovespa gerou lá um sinal de topo no gráfico semanal, e eu mencionei que qual seria o sinal que reverteria essa sinalização negativa que terminou a semana. Aqui no dólar, o que reverteria essa sinalização positiva da semana passada? A perda da mínima dessa última semana, desse fundo aqui, ou seja, anularia o fundo ascendente. Então o dólar mantém-se abaixo das médias, mantém um viés aí de baixa de curto prazo, olhando para um gráfico diário, o viés é de baixo, fechamento para baixo, tudo aqui não tem nenhum sinal de alta por enquanto, então o caminho mais provável é de se ter algo mais para baixo no dólar. Para trazer uma nova expectativa de alta, vai ser importante o dólar voltar para cima da região de 5.188,5 até a região dos 5.200. Essa faixa de pontos, dólar acima desse patamar, significa dizer que a gente tem um viés mais positivo de curtíssimo a curto prazo. Enquanto isso não acontecer, cenário um pouquinho mais alinhado para baixo. E para as operações de curtíssimo prazo, operações de day trade, acompanhe nossa sala ao vivo todos os dias, das 8h45 até as 16 horas, que a gente foca muito ali na questão do mini índice, no mini dólar, e também fazendo análise ao vivo, que você vai solicitando ali no chat da nossa live. Olhando aqui para... Deixa eu só botar esse aqui, o gráfico mensal, no dólar. Então aqui a gente pode ver que o dólar está gerando um topo ali para baixo da média móvel de 13 períodos, enfim, trazendo esse viés de baixo, um topo descendente aqui, ó. O dólar não conseguiu ir lá em cima e gerando um topo para baixo da média. Então o fechamento desse mês desse jeito aqui, com nova mínima no mês seguinte, vai aumentar a chance do dólar continuar seu movimento de queda, caminhando para a região dos 4,77, desculpa. Seguindo aqui para falar dos juros, contrato F25, queda forte no gráfico semanal, esses 3 candles de baixa, a gente está aqui dentro do movimento de recuperação, semana forte de alta, semana de queda essa última semana de 1,11%, mas mantendo ainda a expectativa de poder ter algo mais para cima. O que começa a gerar um sinal um pouquinho mais negativo é oscilar abaixo da mínima dessa última semana, 11,84. Observe que essa região aqui de fundo, desse fundo e esse aqui, são pontos antigos de suporte que tendem a funcionar como resistência. E depois disso a média móvel de 3 períodos. Mas a expectativa maior, qual a maior probabilidade para juros? Após aqui esse repique de alta, o caminho mais provável seria ter algo para baixo. Enquanto não demonstrar alguma força maior por parte dos compradores, caminho mais provável para juros é aqui para baixo, que está condizente com o gráfico mensal de poder buscar a média móvel de 3 períodos atualmente em 11,28. E abaixo desse patamar aqui pelo gráfico semanal, o suporte mais importante está aqui nessa região desses dois fundos, começando ali na faixa dos 11,16. Seguindo aqui agora para falar depois de juros, né? Eu vou falar agora do S&P 500, principal índice da Bolsa Americana, queda acentuada na semana passada, vista principalmente pela sexta-feira, que foi forte. Caiu 4,04%, a nossa bolsa ainda fechou em alta, demonstrando que a gente ainda está mais forte lá do que a Bolsa Americana. E aqui esse sinal é negativo porque volta para baixo das médias. Então vai ser muito importante, assim como eu mencionei ali para o Ibovespa, pegando aqui o Fibonacci, a linha de retrações aqui do Fibonacci, então pegando desse ponto aqui até essa máxima aqui, fazendo uma comparação algo semelhante ao Ibovespa, seria legal não voltar mais para baixo aí da região ali dos 50%, ou seja, ficar acima da região ali dos 3.966. Bate aqui e gera um novo sinal de alta de fundo ascendente. O retorno para baixo, principalmente da região ali que vai de... Deixa eu só tirar essa linha daqui, deixa eu apagar esse aqui que eu acabei de desenhar, voltar para ter esse aqui. Então o retorno do preço para baixo da região de 3.910 até os 3.885, 61,8% é o que vai realmente mostrar que a tendência mais positiva, o viés mais de alta de curto a médio prazo que fez aqui por conta desse movimento de alta, até um pivôzinho de alta no gráfico semanal, seria um sinal de enfraquecimento. Então, sinal realmente ruim dessa última semana. E se olharmos para o gráfico diário, deixa eu só colocar aqui no gráfico diário do S&P 1D,
foi muito forte, já gerando uma tendência de baixa de curto prazo no S&P. Para mudar esse viés negativo que terminou a semana, precisa primeiramente retornar para cima dos 430 e mais relevante ainda seria superar a máxima desse último candle do gráfico semanal que demonstra um controle da situação por parte dos vendedores. Então seria importante voltar para cima dos 4.203. Enquanto não acontecer retorno do preço para cima dessa região e dessa aqui, mas principalmente dessa aqui, o viés continua sendo mais para baixo, de se buscar outros níveis de suporte, como primeiramente os 4.000 pontos, depois disso na faixa dos 3.921. Seguindo aqui, depois do S&P, vou falar de petróleo. Então vou pegar aqui o petróleo. Petróleo terminou a semana, vou botar aqui no gráfico semanal. Terminou a semana em alta, bateu ali na região dos 93 dólares, gerou um sinalzinho de alta, um sinal se superando a máxima de um martelo, um padrão de reversão dos candles, trazendo a chance de ter um movimento de subida. Desafio principal em termos de resistência na faixa dos 102 dólares, por volta de 102. Já bateu nessa semana, conseguiu fechar levemente acima dos 100 dólares, mas o desafio principal é isso aqui mesmo. É essa região desse fundo aqui, desses testes, dessas sombras anteriores aqui para trás, mais essa região também aqui assim, ó, desse fundo aqui que foi bem testado, mais essa região. Esse é o principal desafio. Um fechamento de uma semana do dólar para cima, principalmente da região de 104,38, seria o sinal mais relevante aí de recuperação do dólar. Lembrando que o dólar, vou colocar aqui no gráfico mensal, o dólar está trabalhando ali numa correção pelo gráfico mensal de toda a sua tendência de alta, batendo em cima da média, e é o lugar onde pode parar de cair e começar todo um movimento de valorização novamente. E lembrando, tendência de alta no prazo mais longo, no curto prazo, no gráfico diário nós temos aí uma tendência também de alta nesse momento, mas vai ser importante voltar para cima da região que eu mencionei, dos 104 dólares para cima, para demonstrar mais força dessa tendência de alta de curto prazo e para trazer um novo sinal de alta pelo gráfico mensal de um fundo ascendente que pode vir já no próximo mês aí de setembro, superando a máxima do mês de agosto. Então, por enquanto, cenário um pouquinho mais positivo para o dólar após o término dessa última semana. E falando em dólar, vou falar aqui da PTR4, que terminou a semana bem, com alta aí de 6,08%, 6,02%, 6% a alta da Petro, mantendo um viés mais positivo para o papel, a chance de ter algo mais para cima. E aí, olhando para a chance de ter algo mais para cima, no gráfico diário, se ela corrigir aqui mais, ou tiver alguns candles aqui para baixo, e gerar algum sinal de alta no decorrer dessa semana, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra de swing trade. Da alta até onde a Petro pode subir? Não sei até onde ela pode subir. Posso fazer várias projeções aqui, mas o mais importante é que é um ativo bem alinhado para cima e numa queda maior do mercado, numa queda maior do Ibovespa, ativos mais fortes que a média, que seria o Ibovespa, tendem a cair menos. Essa é o principal foco aí, falando o que acontece em média, tende a cair menos. Então, olhar com carinho para Petro, por isso que eu já falei nos meus stories aqui, o Dalton Vieira, e lembrando, tipo, ao falar de stories, ao falar de Instagram, não vai ser a primeira nem a última vez que temos aí perfil fake, ou seja, alguém replicando o meu perfil no Instagram, criando um novo perfil e replicando, deixando tudo igualzinho lá, imagens, tudo, posts e tudo, e entrando em contato, tentando seguir você e entrando em contato contigo para te oferecer, para você colocar dinheiro em uma plataforma lá de criptomoeda e te dar um retorno absurdo em pouco espaço de tempo, em 5 dias, 6 dias, 7 dias. Desconfie, eu não vou jamais fazer isso. A gente só tem o meu perfil aqui, o Dalton Vieira, então observe bastante se não tem uma letra a mais, como é o caso que está acontecendo agora, tem um I a mais no Vieira. E, enfim, não vai ser essa última, vão ter outros que vão acontecer. Mas fique atento, não tem como ficar... eu não prometo rentabilidade para você, ainda mais se acreditar que vai ganhar dinheiro rápido, vai enriquecer rápido. Cuide, você é um potencial, vamos dizer assim, vítima de um possível golpe, se você acreditar em ganhos muito rápidos, seja em qualquer que seja o mercado, que você vai ganhar dinheiro muito rápido, você quer enriquecer rápido, não tem atalho para isso, tá? Então, e eu não vou fazer isso. Tá? Então, recado dado, Petro bem alinhado aí para cima, Vale 3, nós temos um ativo, por outro lado já o contrário, fraco, e aí eu vou falar até do índice de materiais, que é o que temos,
mais fraco do que a média, enquanto o Ibovespa já voltou para cima das médias, a Vale 3 não conseguiu voltar para cima das médias. Bateu aqui na média, perdeu força. Oscilação de novo abaixo de 66,48, na minha opinião, tende a trazer um novo movimento para baixo na Vale 3. Então, se oscilar abaixo de 66,48, tende a fazer isso. E olhando para um gráfico mensal, ela nem conseguiu quebrar a sequência de máximas descendentes. Se eu comparo com o Ibovespa, o Ibov conseguiu superar a máxima do mês anterior e já voltando para cima da média. A Vale 3, por enquanto, não conseguiu quebrar a sequência de máximas descendentes e está ainda abaixo da média. Então, por enquanto, o viés é mais de baixo e reforça esse viés mais de baixo se voltar para baixo de 66,48 nessa próxima semana, aumentando a probabilidade de queda. No gráfico diário, dá para ver que ela foi lá, quem comprou o rompimento aqui de um rompimento desse topo, dessa máxima. Grande candle de alta que não evolui na sequência já é um sinal um pouco de perda de força. Aí vem aqui, perde a mínima desse candle, seria um sinal de saída. Vai cair, Dalton? Não sei se vai cair. Só sei que é um sinal contrário para quem está comprado. Aí resta você decidir se você vai continuar comprado ou não. Mas no meu caso, não seria essa decisão de seguir comprado em Vale 3. Seguindo aqui para falar, eu falei da Vale 3, falei da Vale 3, mas não cheguei a falar do minério, né? Então vou lá falar do minério. Quero falar do minério antes da Vale 3, mas não tem problema, falo aqui do minério agora. Minério, pelo gráfico semanal do minério, dentro de um movimento de queda, dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo, chegou a ter a semana boa, semana passada. Na semana passada subiu ali 5,08%. Já estamos abrindo aqui meio que em queda, vamos ver até o fechamento aí dessa, porque já abre lá no domingo mesmo, ó, o minério. Já temos aí uma leve queda de 1,84%. E lembrando, está dando um movimento de queda semanal. Então, enquanto não gerar nenhum sinal de alta, como por exemplo superar o 100,35, enquanto não oscilar acima da máxima da semana passada, seguimos com a expectativa de poder caminhar aqui para testar esse suporte aqui, esse fundo anterior, localizado nos 95,5. 95,50, né, sendo mais exato. Então, seria o caminho mais provável para o minério. Enfim, também aqui dentro de um cenário mais negativo. Minério pegando para um gráfico mensal, dá para se observar também dentro de um movimento de queda, em cima de uma região de suporte, mas até agora sem exibir muita força para cima. Região de suporte ali por volta dos 102. E aí, depois disso, o caminho mais provável seria para a região dos $90 para o minério. Então. E agora então vamos falar aqui dos demais ativos. Depois de falar de Vale 3, eu vou falar agora dos setores. Começando pelo setor financeiro, que é um dos mais tão fortes nesse momento. Voltou para cima da média, anulou a tendência de baixa. Anulou a tendência de baixa pelo gráfico semanal. Aqui está. Tinha uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Esse movimento de subida anula essa tendência, assim como fez o Ibovespa. Até um pouquinho mais forte que foi o Ibovespa. Ficou aqui de lado na semana passada. Expectativa de poder ter essa correção, mas mantendo um viés mais positivo, que é bom para a nossa bolsa. O que seria legal para manter um sinal, um rastro de que os compradores estão mais fortes aqui no setor financeiro, é manter-se acima dos 10.263 pontos, ou seja, manter-se acima da mínima dessa grande candle de alta que supera, dessa semana que superou aqui esse topo anterior. E aí, inclusive, a média tende a ir subindo, manteria também acima da média, ou seja, vem aqui, faz isso aqui, depois volta a subir, não vem para baixo dessa mínima. Seria algo bom para acontecer. Mas de maneira geral, assim como o Ibovespa, temos uma expectativa de poder ter alguma correção. Suporte mais próximo para o setor financeiro em 10.700 pontos, arredondando, região desse topo aqui anterior. Abaixo disso a gente vai ter a média que eu acabei de mencionar e depois você pode também colocar retrações aqui do Fibonacci nesse movimento de subida do gráfico semanal. Consumo também vem demonstrando força, ou seja, gerou aqui a perda de mínima do candle anterior, mas conseguiu romper ali a máxima, ou seja, o mais forte até, não necessariamente que o Ibovespa, porque aqui a gente tem Ibov acima das duas médias, né? A gente tem aqui um processo de correção do setor de consumo que caiu bastante, anulou a tendência também de baixa, mas nesse momento, olhando principalmente para o curto prazo, vem demonstrando mais força até que o setor financeiro. Tem resistência importante pela frente, que é o que está batendo aqui, são esses dois fundos anteriores, região ali em torno dos 3.616, mas olhando para um gráfico diário, olhando para um curto prazo, tem aqui um sinal de baixa, de perda de força na tendência,
lateralizou aqui, gerou sinal de alta, fica mais para ter algo maior para cima. Então anula só essa tendência de alta de curto prazo e retornar para baixo dos 3.440. Eu vou mencionar aqui nesse radar da semana Magazine Luiza aqui sobre essa questão do setor de consumo. Imobiliário também gerou um sinal ali forte de subida, mudou ali a tendência, está entre as médias, gerou um sinal um pouquinho mais forte para baixo do que o Ibovespa, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo, suporte mais próximo na faixa ali da média onde está uns 700 pontos e depois na faixa 690 pontos. Então essa região seria a principal aqui para a gente dar uma olhada em termos de força por passos compradores para ver se tem força para gerar um novo sinal de subida aqui no setor imobiliário. Gráfico mensal ainda dentro de uma tendência de baixa. Para anular essa tendência precisa não só retornar para cima da média, mas superar 816 pontos. Então o setor para a gente dá para ficar atento em um outro ativo dentro do setor para ver se encaixa alguma operação de compra aí nas próximas semanas ou nos próximos pregões, mas por enquanto apontando para poder ter algo mais para baixo. Suporte imediato na faixa dos 721,50. Depois disso, eu vou comentar aqui na minha lista estava o IEX, que é setor elétrico. Também subiu e anulou a tendência de baixa. Só que teve uma semana ruim, foi o setor que teve uma semana pior, com queda aí de 3%, mas a tendência está indefinida. Tem a média já como um patamar de suporte, depois vai ter um suporte ali intermediário na faixa dos 80.785, 790 pontos. Essa região aqui assim, ou seja, pode bater aqui e gerar um fundo ascendente, mas por enquanto caminho mais provável de ter algo mais para baixo ou ficar mesmo de forma lateral se sustentando acima da média. E olhando até para um gráfico diário, dá para observar que essa queda dessa semana anulou a tendência de alta de curto prazo do setor elétrico. Então, de maneira geral, ficou difícil de abrir compra de cara dentro do setor elétrico. A gente está falando de maneira geral, pegando a CEMIG 4, enfim, já são ativos que podem trazer algo mais para baixo dentro do que a média está mostrando, que é o índice do setor. IMAT é o mais fraco. Olhando aqui para o gráfico semanal, ó, topo descendente no gráfico semanal. Grande candle de alta que fecha acima da média, o próximo já fecha para baixo. Candle mais cheio, perde a mínima desse candle mais cheio, então aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo dentro do setor. Até pela força que foi esse movimento, enquanto o mercado não reverter, ou seja, não gerar aqui, por exemplo, um pivô de alto, o caminho mais provável é vir para baixo dessa mínima aqui, a região ali em torno dos 4.675. Então, por enquanto, é o setor mais fraco nesse momento. Aí, Dalton, que ativos estão dentro desse setor de materiais aqui, do índice de materiais básicos? A gente está falando de Vale 3, a gente está falando de GGBR4, está falando de Usim 5, de CSNA3, Suzano, SUSB3, Klabin, KLBN11, dentre outros ativos aí do setor. Então, olhando aqui, então esse setor aí, enquanto não voltar para cima da região de 5.343, a gente está dentro de um contexto mais negativo e mais fraco do que a média. Pegando todos os setores, esse é o mais fraco do momento. Já vem um pouco nessa linha aí no curto a médio prazo. Depois do setor de materiais, tem o setor imobiliário aqui para falar, que também gerou um topo, assim como o setor ali que eu tinha comentado de consumo, que está forte, o setor, na realidade, o setor de que eu comentei aqui, não, o setor imobiliário eu já comentei, né? Não, já comentei o setor imobiliário, que está aqui na minha lista de setor imobiliário, que eu pulei, falei do financeiro, falei do setor elétrico, consumo e imobiliário e materiais. Então, assim, a gente está dentro de um setor mais fraco, é o setor de materiais, o setor ali que está mais forte nesse momento, falando de curtíssimo a curto prazo, setor de consumo, seguido do setor financeiro, e a gente tem o setor elétrico gerando um sinal mais forte de baixa na semana, mas dentro de um viés um pouco mais positivo, pensando num prazo mais longo, né? Vou botar até no gráfico mensal aqui, pensando no prazo mais longo, está dentro de uma sinalização de fundo ascendente até que se prove o contrário, que seria voltar para baixo de 76,99. A expectativa ainda é mais positiva, ou seja, teria que aguardar aqui algum sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. Então vamos falar agora dos ativos, passando aqui rapidamente pelos papéis, começando aqui pelo BBDC4, falando um pouco mais na questão de olhar para swing trade. BBDC4, que eu falei do setor elétrico, do setor financeiro, tivemos aqui BBDC4 gerando sinal no semanal ali de um candle de alta, de queda de 0,87%, o candle é de alta, mas o fechamento é em queda. Perda da mínima desse último candle dessa última semana, 19,25, aumenta a chance de ter algo para baixo. Olhando para um gráfico diário, seria inclusive
um sinal de quê? De um pivôzinho de baixa, mudança da tendência de alta para uma tendência de baixa no curto prazo. Então não vejo de cara uma compra, a não ser que fique aqui um pouquinho mais de lado, ó, e gere ou um outro sinal de fundo aqui, acima desse ponto, ou proporcione aqui um rompimento dessa massa para gerar uma compra de pivô de alta. Preferencialmente fundo ascendente seria melhor acima do patamar aí de 19,25. Ipera terminou aí o último pregão gerando queda de 1,46, mas teve uma semana boa. Eu vou botar o gráfico semanal do lado de cá agora. Teve uma semana boa, alta de 3,57%, pivô de alta, ativo totalmente alinhado para cima. É um ativo que me chama a atenção para ficar de olho aí nos próximos pregões, para ver se gera um sinal de fundo aqui em cima dessa região que ele rompeu de resistência, principalmente acima do patamar dos R$ 43. Seria bom acontecer aí, não voltar mais para baixo dos 42,30. Mantendo-se acima dessa região dos 43 a 42,30, acima desse patamar, gerando um novo sinal de alta, ficaremos de olho para passar a compra aqui dentro do aplicativo DV Invest. Depois de Ipera, MGLU3, gráfico diário, tendência de alta, só que gerou um sinalzinho de baixa. Então a maioria dos ativos, como o Ibovespa gerou um sinal de topo no gráfico diário e semanal também topo, criou uma chance maior de quê? De correção. Beleza. Estão falando que a média dos ativos, que na média vários ativos geraram um sinal parecido de se ter um processo de correção. E a ideia aqui é destacar justamente ativos que podem entrar nesse processo de correção, mas podem gerar oportunidade de compra no decorrer da semana a favor da sua tendência de alta de curto prazo, que é o caso de BBDC4, que é o caso de MGLU3, que é o caso de IP3. MGLU3 seria o quê? Acontecer aqui um retorno do preço, assim como fez isso aqui, ó, voltar aqui mais para baixo, gerar um sinal de alta, ou ficar aqui de forma lateral, a média vai se aproximando aqui do preço, gera um pivô de alta também, outra alternativa de compra. Seria mais lá para de quarta-feira em diante, ou já no início de setembro também pode trazer essa oportunidade de compra em MGLU3. Lembre-se aí, esse radar da semana é útil para você de alguma forma, a leitura que é feita em cima dos índices, tanto S&P 500, petróleo, minério, falando aí também dos índices setoriais, mais aqui 15 ações sendo comentadas, deixa um like, um joinha de forma gratuita aqui, compartilhe também esse radar aí com pelo menos um amigo, um familiar que você tenha e que se interesse pelo mercado financeiro. Na Raio 3 também tem tendência de alta de curto prazo, gerou um sinal de baixa, que é um engolfo de baixa. A perda da mínima desse último pregão localizado em 19,83 aumenta a probabilidade de se ter uma queda, mas se essa queda não for muito longe ali da média, continuar gerando sinal de alta acima do último fundo ascendente, interessante para buscar operação de compra, seja de fundo ascendente ou seja de pivô de alta pelo gráfico diário. Então, ativo para ficar atento nessa questão de entrada. Lembrando que anula a tendência dela de alta se retornar para baixo dos R$ 19,10. Prio 3 teve uma semana muito boa, Prio 3 alta ali de 10,81%, foi para gerar um topo e reverteu completamente. Observe aqui que ela veio para bater no suporte do fundo anterior, gerou um sinal de alta forte para cima, basicamente retomando sua tendência de alta, que já ficaria lá no cenário mais de indefinição, retomou forte aqui, e correção gera fundo, não gerou nenhum sinal de baixa ainda. O sinal de baixa é oscilar abaixo dos 26,10, para quem está comprado pode botar o stop em 26,09. Suporte imediato 25,87, seguido de média móvel 13 períodos. No decorrer da semana, 3 ou mais candles aqui corrigindo, gerando sinal de alta, possibilidade de abrir compra em Prio 3. SXSE3, vou falar de ativos que ganharam muita força pelo gráfico semanal, ó, dá para observar aqui, observe o semanal, muito forte, movimento de subida, que está lateralizando aqui e uma correção um pouquinho maior aqui, se aproximando da média, gerando sinal de alta, chama atenção mais para compra. Ou ficando mais tempo aqui de lado, gerando pivô de alta, também chama atenção mais para compra nesse ativo. Então, uma belíssima reversão de tendência de baixa que esse papel tinha, criando a expectativa que, inclusive, olhando para o curto prazo, correções se aproximando muito mais da média, melhora a possibilidade de eu entrar numa compra com melhor relação risco-retorno em CXSE3. GMAT3 também é um movimento forte do gráfico semanal. Outro ativo que tem já um sinalzinho aqui de correção que pode trazer algo mais para baixo, bateu aqui na média, gerou um sinal para cima, também é alternativa de arriscar alguma operação de compra no decorrer da semana. Mais um nesse mesmo formato, MDIA 3, que já gerou ali
um rompimento, mas com a correção muito pequena. O ideal é que essa correção se aproxime mais da média e gere um sinal de alta para buscar alguma compra no decorrer dessa semana. Então, lembrando, vocês podem observar que boa parte dos ativos estão dentro de uma sinalização de ter uma correção, um movimento para baixo, assim como o Ibovespa sinalizou no fechamento da sexta-feira e a semana gerando um topo no gráfico semanal. Depois de medir 3, POSI 3, que também muito forte o movimento do gráfico semanal, assim como SCX, SE3, que gerou rompimento de todos os topos anteriores do gráfico semanal. POSI 3 fez isso. Tem um movimento, uma tendência de alta mais esticadinha para cima, então já gerou um sinalzinho de baixo. Corrigiu aqui assim, ó, no decorrer dessa semana, possibilidade de abrir a operação de compra no papel de fundo ascendente. Ideal que ficasse ali acima dos 10,84 essa correção e a média fosse se aproximando justamente desses 10,84 para buscar uma entrada aí de swing trade nesse papel. SEQL3, ação que está dentro de uma tendência aqui ficando indefinida com esse engolfo de baixa, mas olhando para o gráfico semanal que está em tendência de baixa também e pode intensificar aqui depois de ter feito essa sinalização de topo mais fraco, veio para baixo aqui dessa mínima e fechou a semana bem. Se romper tudo aqui para cima, vai aumentar a chance de buscar um novo nível de resistência. É imediato na faixa dos 9,29, 8,29, desculpe, e depois na faixa dos 9,18 até 9,60. Então, a primeira forma de se buscar alguma entrada seria, se depois desse candle de baixo, não andar muito aqui para baixo, ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, fica mais para abrir alguma compra em SEQL3. E aí vem os ativos lá do setor de materiais, né? Primeiramente só pegar a GGBR4, que gira um baita engolfo de baixo, fechando para baixo das médias, perda da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo desse papel. Então não vejo alternativa de compra. Se fosse arriscar mais, seria uma venda de swing trading nesse ativo. E os Minas, que também veio para gerar uma tendência de alta, com esse grande candle de alta. O que ela fez na sequência? Reverteu completamente. Quem estava comprado para os Minas por conta desse rompimento gerou sinal de stop já aí no pregão de sexta-feira, anulou completamente sua tendência, já retomou basicamente a tendência para baixo. Melhor ainda para venda se ela gerar sinais de baixa aqui, ó, topo descendente abaixo da região dos R$9 no decorrer dessa semana, enfim. E para quem já foi entrar vendendo a perda dessa mínima, o stop fica acima dessa máxima e você tentando pegar um movimento para a região desses dois fundos anteriores, mais por volta ali dos R$8, se aproximando dos 8,15 a R$8. É isso, ainda falta um, na realidade, é IDUC3. IDUC3, ativo que também está dentro de um viés mais de baixo. Olha o gráfico semanal, grande candle de queda, candle de alta na semana passada, 3,5%, mas ainda para baixo dos antigos suportes, que aumenta a probabilidade de um candle de alta dentro de um grande candle de baixo ser um processo mais de queda. A expectativa, probabilidade, é de se ter mais um candle de baixa. Por isso até a gente tem uma operação de venda aberta no papel, confirma um pouco maior essa chance de queda se oscilar abaixo da mínima desse candle aqui de baixa da sexta-feira. Ou seja, oscilou abaixo dos 12,60, aumenta mais a probabilidade de entrar no movimento de queda pelo gráfico diário. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aqui de deixar seu like, seu joinha, comentar aqui embaixo, deixar aí o seu pedido de análise para o próximo pregão para análise de fechamento dessa segunda-feira. Desejo a você uma excelente semana, uma semana aí abençoada, e estaremos juntos no decorrer dela, seja na sala ao vivo, seja dentro do aplicativo DV Invest. Fique antenado nessa questão dos perfis fakes lá no Instagram. E outro ponto importante, virada de mês nessa semana, fique antenado no aplicativo DV Invest, onde vai ter atualização de diversas carteiras da DV Invest. Até mais, um grande abraço.